você conquistará tudo que o céu tem reservado para a tua vida. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 1. 2 Crônica, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Eu vou repetir. 2 Crônicas, capítulo de número 1, versículo de número 7. Capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Está escrito assim: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão. Ele disse: pede-me o que queres que eu te dê. E respondeu Salomão: de grande benevolência usastes para com Davi meu pai, e a mim fizeste reinar no seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa conduzir este povo, pois quem poderia julgar um povo tão grande? É muito forte. Você vai entender o que eu estou querendo passar para você. Na Bíblia vai falar que Davi ele acaba de morrer. E quando Davi morre, ele deixa a missão de cuidar do seu reino, do seu palácio. Essa missão Davi vai dar para o seu filho Salomão. E quando Davi dá essa missão para o seu filho Salomão, na Bíblia vai falar que Salomão se sente incapaz, Salomão se sente inferior, Salomão vai se sentir despreparado. Felipe, por que Salomão vai se sentir despreparado? Salomão vai se sentir despreparado por dois motivos. Primeiro, porque ele se achava muito novo para ser rei. Segundo motivo, que é o mais importante, é porque o teu pai era um dos reis mais importantes que já existiu. Davi era um homem que, quando se tratava de guerra, sabia guerrear, vencia gigantes. As suas histórias eram contadas e as suas histórias eram numerosas. Na Bíblia vai falar que Salomão cresce ouvindo que o teu pai era aquele que derrotava gigantes, ouvindo que o teu pai era aquele que mudava decretos. Davi vai crescer ouvindo a história que o seu pai era alguém que mudava a vida de muitas pessoas. Davi, ele era alguém que era uma influência, não só para o povo de Israel, mas era uma influência fora de quem estava debaixo da autoridade de rei de Davi. Davi era admirado por muitos e temido pelos seus inimigos. E quando Salomão ele vê que o reinado de seu pai estava na mão dele, ele pensou: não tem como eu ser igual ao meu pai, não tem como eu ser bom na guerra igual ele era, não tem como eu ter intimidade que meu pai tinha com Deus, não tem como. Só que na Bíblia vai falar que Salomão, ele vai ao monte e ele faz um voto com Deus. E quando Deus se apresenta para ele, na Bíblia vai falar que Deus aparece na mesma noite. Versículo 7, naquela mesma noite. Sabe o que eu quero declarar para a tua vida? Nessa mesma noite, Deus vai se apresentar para você. Versículo 7, quem pode ler comigo? Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão. Eu quero declarar que nessa mesma noite, Deus vai aparecer para você.
Deus vai aparecer como resposta, Deus vai aparecer como milagre, Deus vai aparecer como livramento, o próprio Deus vai se apresentar para você de alguma forma. Depende da forma que o teu coração está inclinado e o que você necessita da parte dele. Mas nessa mesma noite, ele se apresenta para você. Nessa mesma noite ele se apresenta. A Bíblia vai falar que Deus, quando se apresenta a Salomão, ele fala: pede-me o que queres que eu te dê. Deus está falando assim: quando você chama a minha atenção, na mesma noite que você consegue chamar a minha atenção, eu me apresento para você. E quando você chama a minha atenção, a pergunta que eu faço para você é: pede-me o que tu queres que eu te dê. Sabe o que Deus está falando? Chama a minha atenção, que eu me apresento para você. E quando eu me apresentar para você, aquilo que você quer que eu te dê, eu vou colocar na palma da tua mão. Vou colocar na palma da tua mão. Sabe qual é o problema de muita gente? É que muita gente não quer chamar a atenção de Deus. Muita gente se apresenta para Deus questionando, murmurando, reclamando, e Deus está falando assim: enquanto você estiver reclamando, eu não vou mudar nada na tua vida. Enquanto você estiver reclamando, eu não vou mudar nada na tua história. Enquanto você estiver reclamando, eu não vou mudar nada daquilo que você está colocando diante do meu altar. Deus está falando: para de reclamar, para de murmurar. Tem gente que fala: por que Deus fala com todo mundo menos comigo? Por que Deus responde todo mundo menos a mim? Por que Deus abençoou fulano, ciclano, vizinho do lado, vizinho do outro, e eu mesmo Deus não abençoou? Deus está falando: porque você está usando a estratégia errada para chamar minha presença. Eu não me apresento para questionador. Eu não me apresento para murmurador. Eu não me apresento para quem não tem intimidade. Eu me apresento para quem sobe ao monte, chama a minha presença, para quem me adora e para quem me clama. A este sim, naquela mesma noite, nessa mesma noite, eu vou me apresentar. Deus está falando: no dia que você me adorar, nessa mesma noite eu te visito. No dia que você me clamar, nessa mesma noite eu te visito. No dia que o seu coração se quebrantar, nessa mesma noite eu te visito. No dia que você se apresentar para mim de uma forma diferente do que você já tem se apresentado, eu apareço para você. Sabe por quê? Porque tem gente que tem se apresentado para Deus de maneira religiosa. Você ora do mesmo jeito sempre. Você pede a resposta para Deus da mesma forma. Você sempre age da mesma forma, tendo a mesma atitude. Observe. A tua oração, às vezes, é uma oração repetitiva. O teu clamor é o mesmo clamor de ontem, anteontem, do mês passado. Deus está falando: eu não te chamei para ser religioso, eu te chamei para ser filho. Eu não te chamei para ser religioso, eu te chamei para ter intimidade. Eu costumo falar que a religião é um lago. A religião é um lago. Porém, a intimidade com Deus é um oceano. Enquanto você se prende na religião, você está diante de um lago. Mas quando você aprende a ter intimidade com Deus, você se encontra no meio de um oceano. Deus está falando assim: eu quero te tirar de um pequeno lago e te colocar num grande oceano. Porque tem muita coisa que eu tenho para apresentar para você. Tem muita coisa que eu tenho para colocar na tua mão. Enquanto você está preso à religiosidade, você está num oceano pequeno. Você está tentando pescar e não consegue. Você está tentando conquistar e descobrir coisas e não consegue. Mas quando você se prende na intimidade com Deus, Deus te põe no meio de um oceano, aonde você vai ter muita coisa para descobrir, aonde você não vai ter limitações, porque o oceano ele não é limitado. Você vai romper barreiras. E sabe qual é interessante?
Quando você está no lago, você está com uma isca de peixe pequeno. Quando você está no lago, você está com um anzol curto. Você está com um anzol pequeno. Mas quando você está no meio do oceano, o meu Deus coloca a rede na tua mão. O meu Deus coloca arpão na tua mão. Porque o peixe pequeno que você não conseguia pescar no lago, Deus está tirando a frustração de não conseguir pescar o peixe pequeno no lago, para te colocar no meio do oceano e te fazer pescar não só um, mas grandes peixes. Não só um, mas grandes peixes. Deus está falando assim: eu estou colocando arpão na tua mão, eu estou colocando rede na tua mão, eu estou tirando o anzol e eu estou colocando arpão, eu estou tirando o anzol e estou colocando rede, porque a partir de hoje eu estou aumentando a quantidade e o tamanho. Eu estou aumentando a quantidade e o tamanho. Você estava preocupado em pegar um peixe pequeno. Deus vai te fazer pescar vários peixes grandes, porque você está saindo do lago e está indo de encontro ao oceano. Então eu vou repetir: o lago é a religiosidade, mas o oceano é a intimidade com Deus. Saia da religiosidade e aprenda a ter intimidade. Quando Salomão ele começa a ter intimidade, Deus se apresenta para ele. O próprio Deus vai se apresentar para você hoje. No versículo 8 está falando que Salomão, ele não vai pedir riqueza, ele não vai pedir cura, ele não vai pedir os inimigos na mão dele, ele não vai pedir vitórias sobre guerras. Salomão vai pedir sabedoria. O reinado de Davi foi um reinado de guerra, reinado de muitas mortes e muito sangue. Por isso que Davi vai querer fazer um templo para Deus, e Deus vai virar para Davi e vai falar: Davi, a sua mão já está muito suja de sangue. Você é adorador, você é meu filho, mas você é guerreiro. Sua mão está suja de sangue, você já matou muitas pessoas. Só que vou usar teu filho Salomão para construir o templo. Deus está falando assim: o que Davi passou como dificuldade, você não vai passar. O que Davi passou como afronta, você não vai passar. Porque Deus está preparando um novo tempo sobre a tua vida. Entenda: a frustração, a maldição, a palavra contrária que o teu pai, a tua mãe passou, você não vai passar. Felipe, a minha família carrega uma maldição hereditária, aonde o meu pai teve câncer, a minha mãe teve câncer, o meu irmão teve câncer e provavelmente eu terei câncer. Ei, Deus está quebrando essa maldição. A tua família, a tua descendência carregou uma maldição, mas você não vai carregar. O teu pai, a tua mãe não prosperou, mas você vai prosperar. Alguém da tua casa não viveu milagre, mas você vai viver milagre. Eu profetizo isso para a tua vida. Salomão, ele está recebendo isso de Deus. Deus está falando: seu pai Davi foi homem de guerra, já derramou muito sangue, mas você não vai precisar guerrear. Eu vou trazer paz para a tua vida. Seu pai Davi viveu muitas experiências de perseguição, mas você não vai ser perseguido. Sabe o que Deus está falando? Eu estou tirando um decreto de maldição. Aquilo que era normal acontecer no meio da tua parentela, com você não vai acontecer mais, porque Deus está mudando o teu nome aqui hoje. Deus está mudando o teu nome. Deus está mudando o teu jeito de falar. Deus está mudando o teu jeito de sorrir. As suas atitudes estão sendo transformadas hoje. Eu declaro que a perseguição que Davi passou, a perseguição que seus pais passaram, você não vai passar. A pobreza, a miséria,
a fome, a dificuldade que os teus pais passaram, você não vai passar, porque o meu Deus está colocando um novo decreto na palma da tua mão. Se você acredita, recebe essa palavra, dá um glória dentro da tua casa, dá um aleluia dentro da tua casa, porque no teu glória a Deus e no teu aleluia, você está recebendo da parte de Deus tudo que Deus tem para entregar na palma da tua mão. Tudo que Deus tem para entregar na palma da tua mão, Deus vai realizar. Entenda. Quando você se preocupa em ter sabedoria, o que é sabedoria? É conhecer a palavra. E não só conhecer a palavra, conhecer seu Deus. Tem gente que se preocupa com tudo. Tem gente que quer ter dinheiro. Tem gente que quer ser curado. Tem gente que quer milagre. Tem gente que quer o casamento restaurado. Ele e ela quer tudo, menos sabedoria, menos intimidade com Deus. Deus está falando assim: antes de tudo, me pede sabedoria. Porque na Bíblia fala em Mateus: buscar em primeiro o reino dos céus, a tua justiça. O que é a justiça? É a palavra. O que é a justiça? É a palavra. O que é a justiça? É sabedoria. Busca a palavra, busca a sabedoria. Busca a minha presença, busca o meu reino, e as demais coisas eu vou acrescentar. Deus está falando: eu vou acrescentar na tua vida, eu vou acrescentar na tua casa, mas busca a minha presença primeiro. Eu estou trazendo hoje uma palavra de ensinamento, eu estou bem tranquilo hoje, porque Deus falou: Felipe, você já gritou ontem, você já revelou, falou em línguas, te usei para libertar. Ontem uma moça, o diabo estava colocando um câncer no estômago dela, ela vomitou pus, vomitou enfermidade na live. Felipe, eu não vi isso, então volta lá, vai ter a parte 1 e vai ter a parte 2. Vai ter a parte 1 e vai ter a parte 2. Foi na parte 2, parte de revelação. Foi muito forte. Então, gente, Deus é Deus que faz. Só que hoje Deus está falando assim: eu quero ensinar meu povo a vencer. Salomão era despreparado, era novo, desqualificado para os seus outros irmãos. Para muita gente, Salomão foi criticado, porque um irmão era melhor na guerra, o outro era mais velho, o outro tinha mais tempo, vivenciando situações. Salomão era novo, mas era mais íntimo de Deus. Deus está falando assim: se você tiver intimidade comigo, você tem tudo, porque a tua intimidade te leva a ter paz e vencer guerra. A tua intimidade te leva a ter cura, a tua intimidade te leva a ter libertação, a tua intimidade te leva à prosperidade. Na Bíblia vai falar que Salomão é um dos homens mais prósperos daquela época. É o homem mais próspero daquela época, aonde pessoas de várias partes do mundo iam conhecer Salomão para querer ver a sabedoria que ele tinha e as suas riquezas. Então é muito forte isso. Porque Deus vai fazer pessoas de longe te procurar querendo ter o que você tem. Eu vou repetir para quem tem fé para receber. Deus vai fazer pessoas de longe te procurar, querendo ter a sabedoria que você tem, querendo ter a fé que você tem, querendo ter a intimidade com Deus que você tem. Felipe, Deus me chamou para ser um empresário e abençoar a obra de Deus. Então pessoas vão querer vir de longe para comprar na tua empresa, para querer saber como você se tornou um grande empresário. Felipe, Deus me chamou como profeta. Pessoas vão vir de longe receber uma oração sua, receber uma palavra profética sua. Felipe, Deus me chamou como um grande pregador. Pessoas vão vir de longe querer ouvir a tua pregação. Felipe, o meu ministério é cantar. Então pessoas vão vir de longe querer falar: canta na minha igreja, louva na minha igreja.
porque você não nasceu para ser mais um na multidão. Você nasceu para viver e vivenciar milagres. Então eu declaro e profetizo isso para a tua vida, que a partir de hoje você não será mais o mesmo. Você não será mais o mesmo. Amanhã eu quero trazer uma live aqui no Instagram de só revelação, cura e libertação. No outro dia eu quero trazer 7 passos para você conquistar o teu milagre. Eu vou preparar um estudo e eu vou trazer 7 passos para você vencer e vivenciar um grande milagre. Se você acredita que Deus me usa como profeta, mas também me usa para trazer uma palavra revelada, um ensinamento, um entendimento para a tua vida, vai ser forte. Porque, graças a Deus, tem muita gente aí que é até usado na revelação, mas não tem palavra. E Deus me deu, antes de eu ser profeta, eu já pregava. Eu comecei a pregar com 8 anos de idade. Eu comecei a fazer teologia com 10 anos de idade, eu fazia curso de teologia. Meu avô é professor de teologia, meu avô já foi em Israel fazer palestra. E eu sempre via, falava, eu tenho que aprender, eu quero aprender a pregar. Eu sempre me dediquei muito. Então eu sou alguém que, eu sou profeta sim, mas eu tenho a unção da palavra na minha vida. Então eu sei que quando Deus quer falar na revelação, sendo que todas as lives Deus fala na revelação, mas tem live que Deus fala mais na revelação. Mas tem live que Deus quer falar na palavra. E você está numa live, numa campanha, aonde vai ter live que você vai receber palavra. Vai ter live que você vai receber libertação. Vai ter live que você vai receber revelação. Vai ser live que vai ser live profética mesmo. Revelação atrás de revelação. Profecia atrás de profecia. Mas vai ter live que Deus vai se aprofundar tanto na palavra, tanto no ensinamento, que você vai falar, eu sempre abri a Bíblia naquele versículo e eu nunca entendi aquele versículo. Eu nunca pensei que Deus podia falar isso naquele versículo. O que é isso? É Deus falando na palavra. É Deus falando na palavra. Deus trazendo sabedoria e entendimento na palavra. Porque o que adianta eu revelar tua vida, teu nome, teu CPF, o nome do teu vizinho, o nome do macumbeiro, o nome do ciclano, do fulano, e você não ter palavra nenhuma? E você não saber o que é direito teu? Porque, entenda, tem muita gente hoje que sofre na mão de outras pessoas, sofre dentro de uma empresa, porque não sabe o seu direito na justiça, o seu direito judiciário. Então isso acontece, o que eu entendo é que tem gente que está sofrendo, está sendo humilhado, e mal ele sabe que ele pode processar quem está humilhando ele e ganhar uma causa na justiça e ganhar um dinheiro em cima daquilo. Por quê? Porque ele é alguém que não sabe o que ele tem direito. Tem gente que está ganhando menos do que deveria ganhar. E enquanto ele não sabe o seu direito, ele vai continuar ganhando pouco. Tem gente que está passando um processo dentro de uma empresa que não precisava passar. Mas enquanto ele não souber o seu direito, ele vai ficar quebrando a cara. Essa é a palavra que eu quero trazer. Só que quando alguém, mesmo que não saiba o seu direito, ele tem um advogado para defender ele e o ensinar o que é direito de vencer, de viver, de conquistar, sabe o que acontece? Ninguém vai passar ele para trás. Então, a revelação é isso. É você ter uma direção. Mas a Bíblia, a palavra, é você ter sabedoria e inteligência para você saber o que é direito teu, aonde o diabo não pode te tocar. Por que o diabo não pode tocar no teu casamento? Está aqui na Bíblia.
Porque uma coisa é o profeta falar, foi feito um trabalho de macumba e Deus está quebrando o trabalho de macumba. Só que entenda, se Deus está quebrando um trabalho de macumba, é que o trabalho de macumba estava tendo efeito na tua vida. Sabe o que eu quero falar? Não era nem para ter efeito. Gente, eu sou alguém que muita gente faz trabalho de macumba para mim, mas nenhum pega. Nenhum trabalho, nenhum feitiço, nenhuma palavra contrária pega na minha vida. Por quê? Porque além de oração, além de busca e jejum, eu tenho Bíblia. Eu sei em vários versículos aonde Deus me protege e Ele não permite o trabalho de macumba, o feitiço pegar em mim. Deus, a tua palavra diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Então essa macumba não vai me atingir não. E daí por diante, eu posso citar vários versículos. Então você tem que aprender o que é teu por direito. Você tem que aprender o que é teu por direito. Por que você merece prosperar? Por que a tua empresa merece crescer? Por que a sua empresa merece crescer? Kelly, dá um celular para Patrícia aqui. Por que a sua empresa merece crescer? Porque na Bíblia fala que você vai comer o melhor dessa terra. Se você vai comer o melhor dessa terra, quer dizer que aonde você tocar tem que prosperar. Porque o fruto da prosperidade é o resultado. E o resultado é dinheiro. O resultado é comer bem. O resultado é abrir a geladeira e a geladeira ter comida, ter alimento. Quer comer um Danone? Tem um Danone. Quer um refrigerante? Tem refrigerante. Quer um suco? Tem um suco. Quer comer uma alcatra, uma picanha? Vai ter uma alcatra e uma picanha na tua geladeira. É você comer o melhor da terra. É você viver o fruto e o resultado da palavra na tua vida. Entenda. Por que na Bíblia fala que você tem direito de ganhar e salvar a tua família? Porque Josué vai falar, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o vizinho pode estar de um lado, na casa do outro pode estar uma bagunça, na casa do da frente pode estar confusão, mas você e a tua casa tem que servir ao Senhor, porque é o que? É a palavra. Então Salomão, ele está pedindo para Deus, Deus, eu podia pedir dinheiro, eu podia pedir riqueza, eu podia pedir os meus inimigos nas minhas mãos, eu podia pedir muita coisa, mas eu vou pedir sabedoria, porque quando se tem sabedoria, todo o resto vem na mão. Sabe qual é o problema? Hoje em dia o crente, ele quer tudo, menos conhecer Bíblia, menos conhecer a Deus, menos ter sabedoria. Aí o diabo apresenta um problema na tua casa, você não sabe aonde na Bíblia diz que você tem proteção para tua casa. O diabo apresenta um problema na tua empresa, no teu trabalho, você não tem respaldo e base bíblica para falar assim, o diabo, você não pode entrar no meu trabalho. Você não pode entrar na minha empresa, porque na Bíblia diz em tal lugar, isso, isso e isso. Então, quando você tem uma base bíblica, um respaldo bíblico, você sabe aquilo que é direito teu. Deus é teu advogado? É, Deus é teu advogado. É por isso que mesmo sem você ler Bíblia, Deus sempre envia um profeta para quebrar uma maldição na tua vida. Porque ele está sendo teu advogado. Só que sabe o que Deus está falando? Eu sou seu advogado. Mas tem coisas que você tem que aprender a se defender. E para você aprender a se defender, você tem que conhecer a palavra. Filipe, por que eu posso prosperar? Está na Bíblia. Filipe, por que eu posso produzir resultado? Está na Bíblia. Filipe, por que a minha casa está blindada? Está na Bíblia. Tudo que você tem para conquistar na tua vida, como livramento, como proteção, como bênção, prosperidade, crescimento, intimidade com Deus, está na Bíblia. Filipe, eu quero ser profeta. Eu quero receber dons. Como que eu faço? Leia a Bíblia. Porque na Bíblia vai falar sobre os dons. Na Bíblia vai falar sobre intimidade com Deus. Na Bíblia vai falar sobre isso tudo. Eu posso preparar um estudo falando dos dons? Posso. Só que tudo que eu for falar dos dons, por mais
que eu vou ter as minhas experiências com Deus para acrescentar na tua vida, tudo que eu for falar vai ter base na Bíblia. Porque profeta, pregador, homem ou mulher de Deus, que prega sem base bíblica não é profeta, não é homem de Deus. Se não tem base bíblica, se não tem estrutura na Bíblia, se não tem respaldo bíblico, não é profeta de Deus, não é homem de Deus. Porque tudo, até as revelações e as profecias de Deus, tem base bíblica. Porque em nenhum momento Deus vai contradizer a sua própria palavra. É por isso que Deus não vai, tem gente que fala assim, apresenta a foto de alguém que já é casado no altar e ora, Deus, separa ele da mulher dele para mim casar com ele. Deus não vai destruir um casamento para fazer outro casamento. Deus, mata ele, mata ela, por causa disso e disso e disso. Deus não vai fazer isso. Porque Deus é Deus de justiça e não de vingança. É Bíblia isso. Deus é Deus de justiça, não de vingança. O problema é que tem gente que, por não ter base bíblica e não conhecer a Deus, até a oração dele é uma oração que não tem efeito, porque ele está falando besteira. E quando você vai orar e a tua oração está contra a própria palavra de Deus, a tua oração nunca vai se tornar realidade, porque você está orando uma coisa que o meu Deus, na palavra dele, diz que não vai fazer. Então não adianta você orar por algo que Deus está falando na Bíblia que não vai fazer. Não adianta você pedir algo para Deus que Deus está falando, eu não vou fazer. E Deus nunca vai quebrar a palavra dele, nunca vai contrariar a palavra dele por causa de você. Porque a aliança que Deus tem com você não é por causa de você, é por causa da palavra dele. Na Bíblia diz, eu velo em cumprir a minha palavra. O que Deus está falando? E atenciosamente eu me preocupo em cumprir a minha palavra, em cumprir as minhas escrituras. Então, se você orar por algo que não está diante da palavra, Deus vai se atentar e vai falar, isso eu não posso fazer, porque não está aqui dentro. Não é o que eu ensinei. Não é você que tem que ensinar algo para Deus, é você que tem que aprender de Deus. O problema é que tem gente que quer ensinar para Deus. Deus, na minha vida, se o Senhor fizer dessa e dessa forma, é melhor. Na minha vida, Deus, se o Senhor me colocar naquela empresa, é melhor. Deus, se eu casar com fulano de tal, é melhor, hein, Deus? Essa situação é melhor para mim. Quantas vezes você já orou por algo? Kelly, eu quando era mais novo, minha esposa está aqui do meu lado. Eu nem sei se a Patrícia está acordada. Mas quando eu era mais novo, o tanto de gente que eu já orei falando, Deus, eu quero namorar essa menina. Eu quero casar com essa menina. Graças a Deus que Deus não escutou minha oração. Porque senão eu ia estar vivendo uma prova. E Deus, ele foi tão bom que ele me livrou de muito problema. Quantas vezes eu orei, Deus, eu quero trabalhar em tal lugar. Ainda bem que eu não fui trabalhar naquele lugar. Porque senão eu não seria o profeta que eu sou hoje. Eu já orei para ir para a Marinha, eu já orei para ir tal lugar. Eu não estou falando que você não vai apresentar para Deus o teu sonho. Só que além de apresentar para Deus o teu sonho, você vai falar, Deus, qual que é o projeto que você tem para a minha vida? Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente aqui que está rindo aqui na live. Mas é verdade. Se Deus fosse ouvir algumas orações que você fez, você hoje já está numa forma... Hoje tem muita gente que está assim, graças a Deus que Deus não ouviu minha oração. Graças a Deus que eu não casei com fulano. Graças a Deus que eu não viajei para tal lugar. Graças a Deus que eu não entrei naquele trabalho. Graças a Deus que essa oração Deus não ouviu. Porque hoje você está vivendo algo muito melhor do que você tinha pedido para Deus. Então isso é Bíblia. Os meus caminhos, os meus planos e os meus projetos são maiores do que os teus. Deus vem falando isso. Então o que você vai fazer? Você vai apresentar a tua vida para Deus? Vai. Você vai apresentar
para Deus aquilo que você quer receber? Claro! Você vai apresentar para Deus quem você quer namorar, noivar, casar? Sim! Só que a diferença é, você tem que estar preparado para ouvir de Deus o que Ele tem para você. E além disso, você tem que conhecer a Deus. E a principal forma de conhecer a Deus é conhecer a palavra. Tem gente que ora, mas não conhece Bíblia. E quando você vai ouvir a oração dessa pessoa, claro que Deus entende cada pessoa. Mas tem gente que quando você vai ouvir a oração dessa pessoa, você pensa assim, poxa, tudo que ele está orando, muita coisa que ele está orando, não tem base bíblica. E tem coisa que contradiz a própria Bíblia. Tem coisa que tem gente que pede para Deus que Deus nunca vai dar, porque não está na palavra dele. Então quando você aprende a palavra de Deus, você tem sabedoria e você tem direito de conquistar. E você aprende a saber o que é direito teu. Então Deus está falando aqui para muita gente, revelação é muito bom, eu sou profeta. Deus me usa para revelar nome, Deus já me usou para revelar data de aniversário, CPF, chassi de carro, número de chassi de carro. Deus já me usou para isso tudo, eu gosto de revelação. Eu já orei 450 dias, fiz um propósito de 450 dias, 200 dias no monte, descansei uma semana assim, sem ir no monte, mas orando em casa. Depois eu peguei, passou uma semana, fiz mais 250 dias de monte, para Deus me usar da forma que me usa hoje. Mas, sim, não, 200, depois 250. Aí, ao todo, 450 dias, mais que um ano, orando, 3 horas da manhã na madrugada, para Deus trazer um dom sobre a minha vida, na qual um dom que eu sempre admirei, sempre pedi para Deus. Só que, sabe o que Deus está falando? Orar é bom? Tem que orar, mas não adianta nada se você não conhecer a palavra. Deus está chamando muita gente para ter uma intimidade maior. O que me entristece é que às vezes o católico conhece mais. Não estou falando de religião, mas eu sou cristão, eu sou evangélico. E tem pessoas que são evangélicas igual a mim. Só que o católico conhece muito mais Bíblia. O espírita conhece muito mais Bíblia. O testemunho de Jeová, então, dá uma surra de Bíblia em muito crente. Testemunho de Jeová fala a Bíblia do começo até o final. Eu não estou falando de religião, na verdade, eu estou até elogiando. E muito crente, muito evangélico não conhece Bíblia. Tem gente que cita versículo que nem existe na Bíblia. Irmão, está escrito na Bíblia que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Isso aí é um ditado que tem até sentido, é verdade, mas não está na Bíblia. Na Bíblia fala, é bom que ande em dois, porque quando um cair, o outro levanta. Na Bíblia vai falar vários versículos sobre isso, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus, não está na Bíblia. E quanta gente eu já vi falando assim, na Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aonde está isso na Bíblia? Aonde? Não está. Não está. Tem tanta gente falando, mas na Bíblia fala isso, isso e isso, e nem está na Bíblia. Sabe o que é isso? É gente que não conhece Deus, e por não conhecer a palavra, não conhece Deus. Deus tem muita coisa para trazer como decreto de mudança para a tua vida. Então, gente, eu quero declarar que aquilo que Davi viveu, Salomão não precisou viver. Aquilo que teu pai viveu, você não vai viver. Aquilo que tua mãe viveu, você não vai viver. Felipe, minha mãe sofreu muito na vida sentimental dela. Então eu estou declarando que essa maldição não vai ir para a tua vida. Você será feliz na tua vida sentimental. Felipe, todo mundo da minha família é divorciado, você não vai divorciar. Felipe, todo mundo da minha família é pedreiro, não estou falando da profissão, porque tem pedreiros que ganham muito bem, e toda profissão honesta vale a pena, mas eu estou declarando que se for para ser um pedreiro, você vai ser um pedreiro dono de muitas e muitas, você vai conquistar muitos lugares.
A sua empresa vai ser grande e você vai passar nas obras só para administrar. É isso que eu estou falando. Se for para ser mecânico, você vai ser chefe de muitas oficinas. Se for para ser profeta, você será um grande profeta. É assim que tem que ser. O que alguém da tua família viveu como decreto contrário, um projeto pequeno, você vai quebrar esse decreto e o teu projeto será grande. É a palavra que eu estou trazendo para você. Mas para isso você precisa de sabedoria. E a sabedoria vem da palavra, vem de oração, vem de busca, vem de se aproximar mais de Deus. Então, a live de hoje é diferente das outras. A live de hoje eu não estou trazendo revelação. A live de hoje eu não estou trazendo libertação só, porque na Bíblia fala que a palavra ela liberta. Então a palavra vai libertar a tua vida. Quem me acompanha aí sabe que todas as lives eu estou entregando revelação, todas as lives eu estou orando por libertação. Ontem a moça vomitou um trabalho de macumba, vomitou aquilo que ia gerar câncer, vomitou o pus que Deus revelou que estava no estômago dela. Quem viu como foi forte, a live está salva. Você vai ver ontem, você pode voltar aí no meu Instagram e ver a live de ontem. Só que Deus está falando, Felipe, porque se essa campanha acabar, quando essa campanha acabar, a gente vai dar um intervalo de uma semana para outra campanha. Nessa uma semana, você vai ficar uma semana sem receber revelação na live, uma semana sem receber oração por cura e libertação, porque nessa uma semana, depois desses 30 dias, a gente vai dar um descanso de uma semana. Só que se você não tiver base de palavra, você vai falar assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Se um problema bater na tua porta, você não vai saber como lidar, porque você não vai ter conhecimento nenhum de palavra. Então Deus está falando, Felipe, você vai revelar, você vai libertar, você vai curar muitas pessoas, mas você também vai ensinar a minha palavra. Então, gente, essa palavra hoje para você é uma palavra de ensinamento. É uma live de ensinamento falando assim, ei, se aproxima de mim. Tem gente que quer ouvir Deus falar, mas o que eu estou pregando aqui é a própria revelação. Salomão, ele enriquece, Salomão tem paz, Salomão conquista tudo, porque tem sabedoria. Tem gente que está batendo cabeça, dando murro à ponta de faca, na ponta da faca. Está vivendo uma vida onde ele faz uma coisa não dá certo, faz outra não dá certo. Eu conheço uma pessoa que ela é assim, já foi pedreiro, já foi mecânico, já cortou cabelo, já foi bombeiro, já foi carpinteiro, já foi tudo. Ele já foi tudo. Mas nada que ele faz dá certo. E nada que ele faz é com perfeição. Por quê? Porque ele faz. Ele é até esforçado. Só que ele faz sem a direção de Deus. Ele faz sem sabedoria. E a pessoa que é sábia, ela faz uma coisa, aquela coisa que ela faz dá resultado. Eu conheço gente que tem uma profissão, mas ele é o melhor na profissão dele. Ele ganha dinheiro, ele prospera, ele é admirado. Por quê? Porque ele tem sabedoria. Agora tem gente que faz de tudo e nada que ele faz fica bom. Então Deus está falando assim, eu estou trazendo sabedoria para que os frutos da tua mão venham produzir. Para que a semente que está na tua mão venha dar resultado. Para que se você falar, eu vou ser profeta, vai ser um dos maiores profetas. Eu vou ser mecânico, vai ser a maior oficina mecânica. Eu vou ser pedreiro, você vai ter várias pessoas trabalhando para você. Eu vou ser dono de uma loja, vai ser a maior loja que tem na sua região. Você vai conquistar, você vai vencer. Eu declaro isso. Eu estou te ensinando hoje. A conquistar. Eu estou te ensinando hoje
a viver uma vida diferente. Eu estou te dando passo a passo do que você precisa para receber o milagre. Amém? Gente, hoje a live eu falei que nem ia demorar, mas tem 1h06. Mas Deus mandou trazer uma palavra para a tua vida, um ensinamento. Amanhã eu vou estar entregando tudo de Deus para a tua vida. Só que eu sou guiado pelo Espírito Santo, Você pode perceber, nessa live quem está comigo sabe que a live sempre alcança 70, 80, firme em 50, 55 pessoas. Eu estou trazendo uma palavra de ensinamento e hoje a live está com 40, de 40, 45 cai para 38, nem 50 a gente firmou aí hoje. Por quê? Porque muita gente só quer revelação. Revelação é muito bom. Eu poderia vir aqui orar, olhar teu nome e entregar essa revelação que Deus ia me dar. Só que o que adianta você receber uma revelação? Em 30 dias você só revelação. Só revelação. Em 30 dias só revelação. Só oração de libertação. E palavra que é bom nenhuma. Sendo que toda live minha eu tenho uma palavra diferente. Só que a live de hoje eu estou trazendo uma base para mudar a tua história. Depois você vai ler lá 2 Crônicas, o capítulo 1 inteiro. Você vai procurar saber quem foi Salomão. Procura saber quem foi Salomão, o tanto que ele conquistou, o tanto que ele prosperou. Tem gente que sabe, Kelly. Patrícia, tem gente que sabe quem é o fulano da novela, o ciclano da outra novela, né? Só que não sabe nem quem foi Salomão na Bíblia. Então, gente, procura saber. Eu quero prosperar, então vou prosperar como Salomão. Mas quem foi Salomão? Eu quero vencer a minha guerra que eu estou passando. Então eu quero vencer como Davi venceu. Quem foi Davi? Então, gente, é momento de você se preparar. É momento de você se preparar. Porque quando você se prepara, você vive o que quem não se preparou nunca vai viver. Na Bíblia vai falar que a mulher que era viúva, o profeta vai falar assim: pega as vasilhas, pega o máximo de vasilhas que você puder. E ela pega as vasilhas. E o profeta profetiza que o azeite não ia acabar enquanto o azeite da botija não vai acabar enquanto tiver vasilha. Aí, quando a vasilha acaba, o azeite da botija acaba. Aí eu fiquei pensando, se ela tivesse mais vasilhas, o dobro de vasilha, ela teria o dobro de azeite, o dobro de prosperidade. Sabe qual é o problema? Tem gente que não se prepara para o milagre e é por isso que não vive o que Deus queria que você vivesse. Então Deus está falando, começa a preparar o teu terreno, começa a preparar o ambiente para o teu milagre e você irá conquistar grandes bênçãos. Gente, a palavra de hoje foi mais tranquila, é o 12º dia, tem aí 11 dias que você viu Deus falando de forma profunda, pentecostal, mas Deus hoje falou assim, traz uma palavra de ensinamento. E eu sou obediente. Já viu aquele ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tenho juízo para obedecer a voz de Deus. Então, gente, receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar para encerrar essa live. Amanhã, 12h30, eu estarei no Facebook sendo o profeta de Deus para a tua vida. E amanhã, às 23 horas, eu estarei no Oriapitiquiaçu. Eu estarei no Instagram para abençoar a tua vida. Amém? Deus abençoe a tua vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus, põe a mão na tua cabeça. Deus, eu profetizo que cada pessoa que está com a mão na cabeça, cada pessoa que está recebendo essa palavra, tem gente que quer só revelação, mas essa pessoa que está recebendo essa palavra hoje, ela vai ter uma base que quem só quer revelação não tem. Essa pessoa gosta de revelação, ela gosta, mas ela também gosta de palavra.
E essa palavra é para mudar a mente, é para causar uma metanoia. Metanoia significa transformação, mudança de mente, transformação de mente. Eu declaro que essa palavra está trazendo uma metanoia, uma transformação sobre essa mente. E essa pessoa irá viver um grande resultado através dessa palavra. Eu declaro a cura, a libertação, a transformação, o milagre e a resposta que ela precisa, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a tua vida.